Bom dia, luz do dia! Aqui, Ellen Lisboa, mais uma vez apaixonada por ajudar mulheres de rotina intensa a transformarem sua exaustão na sua melhor versão, com um tema mais do que necessário, indispensável na construção desse emulheramento, adultecimento saudável, que é como estabelecer limites e prioridades, como realmente dar espaço a essa mulher adulta, essa mulher saudável, esse feminino sobre o qual temos falado aqui. E não é tarefa fácil, embora seja uma tarefa simples. Isso mesmo, dá trabalho, mas é um trabalho que vale a pena, afinal a gente tem tido tanto trabalho com o que não vale a pena, com aquilo que só tem nos sobrecarregado e exaurido, que eu te convido a, enfim, uma tarefa e um trabalho que vale a pena para o seu adultecimento, para o seu emulheramento, para a sua saúde, que é estabelecer limites e prioridades. Então, vamos ao que interessa. Como? Por onde eu começo, Ellen? Por onde eu começo a construção de limites? Por onde eu começo a construção de prioridades? Sabe o que é? A coisa que eu mais recebo no direct é assim. Sabe o que é? É que eu tenho dó. Sabe o que é? É que realmente eu não consigo. Sabe o que é? Eu tenho muito medo de desagradar. Sabe o que é? Como é que eu vou estabelecer limites para os meus pais, esses que me deram a vida, a quem tudo eu devo? Sabe o que é? É que eu receio que se eu realmente estabelecer claramente limites para o meu marido, ele vai embora. Eu receio que se eu chegar para minha amiga e deixar claro quais são as minhas prioridades e os meus limites, eu deixe de ser interessante. Ou eu receio que se eu construir com o meu filho alguns standards, alguns limites, eu deixo de ser uma boa mãe. O que as pessoas vão pensar se eu tiver limites e prioridades? O que realmente vai sobrar para mim? Será que eu vou acabar sozinha? Já aconteceu isso com você? Mas, meu Deus, se eu disser não para tudo que eu tenho que dizer, será que eu não vou acabar sozinha? Então, eu sempre lembro todo o meu clã, todas as minhas lindezas, todas as minhas Pandoras, todas essas mulheres comprometidas com esse propósito em comum de adultecerem, de realmente crescerem, de realmente emulherarem e adultecerem, de que um dos principais enfrentamentos que eu fiz fazendo a minha formação em Harvard sobre imunidade à mudança foi dar-me conta de que a minha maior trava, meu maior bloqueio, ele se dava em função do medo de acabar só. Faz sentido aí? O medo de que assim, poxa, mas se eu me cuidar, me priorizar e sustentar a minha hierarquia da paz, primeiro Deus, depois eu, depois a minha dupla, depois os frutos dessa dupla, depois meu filho, depois o meu servir, depois o meu transbordo, minha contribuição, depois a minha família de origem, depois o pai, depois a mãe, depois o irmão, depois os amigos. Ellen, se eu fizer isso, sabe o que é? Eu vou acabar sozinha. Sabe o que é? Eles não vão entender. Sabe o que é? Eles vão ficar para trás. Ou, o que é pior ainda para uma mulher mais autoexigente e rígida, eu vou ficar para trás. Eles vão lá viver o rolê deles, eles vão lá estar desfrutando do que tanto a gente batalhou para construir juntas e eu vou ficar de fora. Já te aconteceu isso? Isso é muito recorrente na mentalidade das mulheres que não construíram ainda seus limites e suas prioridades. Então, por onde a gente começa? Eu já te conto, mas antes eu quero te pedir para dar seu like aqui, para realmente clicar sua mãozinha nesse sinalzinho, garantir receber todas as notificações e definitivamente compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 lindezas para quem você tem tido dificuldade de dizer não. Isso mesmo, manda esse vídeo, pode mandar para homem, para mulher, para pai, para mãe, para filho, periquito, papagaio, cachorro, porque nós juntas precisamos construir esse espaço seguro de respeito, do sagrado direito de sermos quem somos, com as nossas necessidades olhadas, cuidadas, postas à mesa e incluídas. O que acontece, lindeza, é que na maioria das vezes, por medo, por uma ferida, por algo que aconteceu ali até o entorno dos nossos 5 anos de idade, nós tentamos fugir a todo custo da rejeição, do abandono, da humilhação, da manipulação, da traição e da substituibilidade. O que faz então que a gente fique dizendo sim, 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 não estabelecendo limites, não clareando, não publicizando nossas prioridades por medo da repetição dessas dores existenciais muito profundas. Por medo de ser rejeitado, por medo de ser abandonado, por medo de ser humilhado, por medo de ser traído,
Por medo de ser deixado, por medo de ser manipulado. Agora, o turning point, o hashtag muda vida desse vídeo é que eu sei que você já ouviu isso, mas eu preciso te repetir. Aquilo que você mais teme, você atrai. Enquanto você não disser não, com medo de repetir alguma dessas experiências dolorosas, mais você atrai repetir. Ou seja, mais abandonada você é, mais rejeitada você é, mais traída você é, mais humilhada, mais manipulada. Quanto menos limites e prioridades você sustenta. Então, o primeiro passo é ter clareza de quais são meus maiores medos. O que principalmente tem me impedido de estabelecer nãos, de dizer os nãos necessários? Relaciona isso, coloca realmente numa lista, clareia, externaliza, escreve num papel. Qual é meu maior medo? Nossa, Ellen, potentemente o teu medo, lindeza, ele está naquilo que mais aconteceu de mais desagradável na sua vida. A gente não vive uma dor existencial, a gente não foge muito de uma coisa que não tenha acontecido muitas vezes. Então, por exemplo, a maioria das mulheres mais autoexigentes, das mulheres mais de rotina intensa, das mulheres mais exaustas e sobrecarregadas, elas têm muito dessa dor da traição, da autotraição, de ser traído, deixado na mão, substituído por outra pessoa. E se a gente olhar para a história de vida delas, vai ter muitos episódios em que ela não se sentiu o suficiente, em que ela sentiu que não bastou, que não foi suficiente, que ela falhou, que a culpa é dela. Então eu já sei, não só por ela ter claro que esse é o maior medo dela, ser substituída e por isso não dizer não, mas quando eu olho para a vida dela, eu já sei que aquilo é o que mais aconteceu na vida dela. E como eu contribuo para que deixe de ser o que mais acontece na minha vida, é o que esse vídeo vem resolver. É literalmente, desde esse lugar de clareza do medo, assumindo o risco. Você já vem sendo traída, você já vem sendo manipulada, você já vem sendo rejeitada, você já vem sendo abandonada em inúmeros níveis de verdade. Então assuma o risco de que em algum nível isso já acontece, isso continuará acontecendo. Que você possa então honrar e respeitar os limites e as prioridades que cuidam de quem você é, de quem você nasceu para ser. Porque o problema maior não é ser traída, ainda que doa, ainda que ninguém queira. O problema maior não é ser abandonada, ainda que ninguém trabalhe para ser abandonado. O problema maior não não é ser rejeitada. O problema maior é se rejeitar, é se abandonar, é se trair. E sem limites e prioridades, você reitera, repete essa história. Faz sentido? Então a gente começa relacionando quais são os meus principais bloqueios para estabelecer limites e prioridades. Qual é, de repente, inclusive a história, o episódio da minha vida que mais me marcou sobre isso? Poxa, eu tenho dificuldade de dizer não para o meu pai, para o meu marido, para o meu filho, porque talvez aconteceu tal coisa. Anota que episódio foi esse? Que acontecimento foi esse? E quais foram as consequências, os pressupostos, as conclusões a que você chegou quando isso aconteceu? Exemplo, eu fui traída pelo primeiro namorado, pelo segundo namorado, pelo primeiro marido. Mentiram para mim com 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, em momentos muito emblemáticos. E a que conclusão você chegou depois desse acontecimento? Quem você se tornou a partir dessa história real da tua vida? Será que você concluiu que as pessoas que dizem não são traídas? Será que você concluiu que as pessoas que estabelecem limites acabam sozinhas? Reconheça seu pressuposto. Compreenda o que está passando aí por trás do seu impedimento para estabelecer limites. E comigo, comece a expandir isso. Se você concluiu que, por exemplo, pessoas que estabelecem limites acabam sozinhas, pessoas que estabelecem limites são tidas como chatas, pessoas que estabelecem limites são egoístas, pessoas que estabelecem limites e têm prioridades claras, não têm amigos, pessoas que estabelecem limites e têm prioridades claras não socializam, não descansam, vivem só para trabalhar, ou então são interesseiras, só fazem as coisas com segundas intenções. Clareie para você. Quem mais precisa entender quais são os códigos, quais são os pressupostos que você tem sustentado sem nem perceber é você. E uma vez que você identifique isso, papel e caneta na mão, eu te convido a observar, a coletar mais dados, que é, pera lá,
Deixa eu conhecer um pouco mais da realidade de mulheres adultas e saudáveis que estabelecem limites, que têm prioridades claras. Será mesmo que elas estão sozinhas? Será mesmo que elas são egoístas? Será mesmo que elas só trabalham? Será mesmo que elas só fazem coisas com segundas intenções? Permita-se a dúvida. Esse é um trabalho de cura do feminino saudável. Desse o sagrado direito da dúvida. Pesquise, amplie repertório e investigue. Vai lá, investigue, entrevista pessoas que você tem acesso, ou então pesquisa sobre pessoas que você não tem acesso, mas de repente são famosas e são referências e são mentores para você. Procure realmente coletar mais informações, descobrir mais como essa mulher construiu limites, como ela estabeleceu prioridades, quais foram as consequências na vida dela. Será que elas estão mal? Será que você gostaria de estar tão mal quanto elas? Será que elas se ergueram, se levantaram? E isso nos leva a realmente esse segundo grande pilar de construção de limites e prioridades, que é posicione-se. Seja quem você nasceu para ser e deixe de ter vergonha de ser você. E você sendo você, é óbvio que tem aquilo que representa melhor seus valores. É óbvio que tem aquilo que viola quem você é, que desonra, que desrespeita seus valores. Você sendo você quem é, qual é a tua história? Quais são os seus princípios? O que é inegociável para você? E como é que você pode, com coerência, defender isso? É se posicionando, é dizendo: meu Instagram, minha casa, minha empresa, minha casa, meu casamento, meu filho, meus valores, meus princípios, por consequência, meus nãos. Então, uma vez que você tenha claro a tua própria história, o teu sagrado direito de ser quem é você, celebre-se, honre-se e faça uma relação de tudo aquilo que desrespeita suas prioridades. De verdade, a gente caminha pela vida muitas vezes exaustas, sobrecarregadas, cansadas e incoerentes. Para mim, toda a exaustão sinaliza uma incoerência, porque se você estivesse respeitando quem você é, adultamente você não se conduziria à exaustão. Uma pessoa adulta que sabe que é a responsável por ser a matéria-prima da sua própria vida, ela não se dá o luxo de exaurir, porque ela sabe que precisa de você mesma amanhã. Ela sabe que precisa de você mesmo daqui uma semana, então como é que ela exaure? Como é que ela pifa? Como é que ela colapsa? Só uma menina infantilizada querendo dizer sim para o que já não mais deveria se conduz a esse privilégio burro. Então, lindeza, relacione tudo aquilo que hoje está aí na tua vida, mas é incoerente, desrespeita. Quais são os seus nãos? Antes de se fortalecer para dizê-los, tenha claro quais são. O que tem acontecido no casamento, na casa, na empresa, com os amigos, que tem desonrado seus princípios, que tem desprotegido, descuidado, sobrecarregado quem você é. Tenha claro isso. E como terceiro e último pilar da construção dos seus limites, da construção das suas prioridades, defina uma hierarquia. Sim, comece pelo mais fácil, pelo fruto mais baixo da árvore, se respeite, ganhe confiança no seu posicionamento em primeiro lugar. Defina uma hierarquia. Desses nãos todos, qual é o mais fácil? Comece por ele. Qual é o segundo mais fácil, o terceiro mais fácil, o quarto mais fácil? E crie um cronograma. De repente, eu vou trabalhar por cada um desses limites, um por semana. Então, eu tenho aí múltiplas semanas para eu endereçar um limite por semana. E também me nutrir e também me responsabilizar pelo meu bem-estar, pela minha mais reserva, como a gente já veio falando nos últimos 2 vídeos. Se liga nos vídeos anteriores, onde eu te ensino a se nutrir para ter força para isso. A realmente se abastecer para ter energia para essa demanda. Uma demanda nova, ela toma mais energia. Então, se você nunca se posicionou até aqui, se você nunca estabeleceu limites, se você nunca publicizou suas prioridades, isso vai te demandar uma energia extra. Abasteça-se extra. Garanta ter mais do que o suficiente de energia, de autoestima, de alto valor, de amor próprio, para construir isso pelo princípio. E vai lá. Depois volta aqui e conta para mim como foi. Realmente me deixa saber o que mais deu certo, o que mais contribuiu desse vídeo todo para você. Curte, deixa seu like, faz sua notificação, compartilha com pelo menos 5 lindezas e eu te espero no nosso próximo vídeo. Beijos profundos na alma.